Senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, nossa secretária Silvana, doutora Letícia Paraíso, doutor Joaquim Victor, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa 55ª sessão ordinária, hoje que é 23 de setembro de 2021. Hoje nós teremos 3 processos da empresa Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada. Nos 3 processos, a empresa ela consta como recorrente e como recorrida à sala de julgamento de primeira instância. Os processos de relatoria do doutor Felipe, doutor Alexandre e doutora Tereza. Mas antes disso, vamos indagar aqui a nossa secretária se nós temos resoluções para serem recepcionadas hoje. Não, senhor presidente. E alguma sugestão em relação à ata de ontem? Doutor Lúcio já enviou algumas alterações, Silvana já procedeu aqui o devido registro. Vamos então para o primeiro processo da ordem de hoje, são processos de matérias distintas. O primeiro processo é o número 1/129/2020, autoinfração 2019-17428, recorrente Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz, processo julgado procedente na primeira instância, e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela modificação da decisão para parcial procedência. Teremos sustentação oral do presente recurso, feita pela doutora Letícia Paraíso. Seja muito bem-vinda. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos. Todos os membros dessa Câmara, a doutora Letícia. Passemos ao relato. Trata-se de auto de infração, cujo relato é omitir informações em arquivos eletrônicos. O contribuinte deixou de escriturar no livro fiscal de saídas, várias notas fiscais de saídas, mas escrituradas na contabilidade, no valor de R$ 3.973.972,53, referente ao exercício de 2016. Foi apontado como infringido pelo agente autuante o artigo 285, combinado com 289 do decreto 24.569 de 97, pelo qual aplicou a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, culminando numa multa de R$ 79.479,45. A multa foi aplicada pelo agente autuante sobre a referida base de cálculo de 3.900.000 e lá vai pedra, e ele aplicou apenas a multa de 2%, né, sobre esse valor. O contribuinte defendeu-se nos autos por meio de sua impugnação, na qual ele apresentou como matéria de defesa apenas a nulidade da ação fiscal, uma vez que teria sido uma vez que foi determinada, só um instante. Uma vez que foi determinado o monitoramento fiscal, e o contribuinte alega que, uma vez que determinado o monitoramento fiscal, não poderia ter sido instaurada a ação fiscal sem antes
ter sido aberta a possibilidade da espontaneidade para que o contribuinte regularizasse sua situação. Em sede de julgamento de primeira instância, o julgador entendeu de forma diversa, né, segundo ele, não seria essa a correta interpretação dos dispositivos pertinentes, de forma que ele afastou essa nulidade e confirmou a aplicação da multa da mesma forma como feito pelo agente fiscal, aplicando apenas os 2% do 123.8L sobre a base de cálculo. O contribuinte apresentou recurso ordinário, no qual ele reiterou o argumento de nulidade, preliminar de nulidade, por ausência de intimação para a regularização espontânea, né, decorrente do... Cadê? Bom, decorrente do monitoramento, né, fiscal sobre o qual o contribuinte estava submetido, e acrescentou um ponto relativo à penalidade, no sentido de que, pedindo a correção do cálculo, né, levando-se em consideração o limite de 1.000 FIIs por período de apuração previsto na lei, o que não foi feito nem pelo agente autuante e nem pelo julgamento de primeira instância, né? E, ao final, ao final, o contribuinte faz os pedidos de nulidade, né, parcial procedência e um pedido aqui bem interessante de parcial improcedência também. Também ele pede a conexão aqui entre os processos. Necessária reunião com o auto de infração 2019-17429. E o processo seguiu para a célula de assessoria processual tributária, a qual, da mesma forma, entendeu o afastamento da nulidade, da preliminar de nulidade. No entanto, está de acordo com o pedido feito pelo contribuinte, no sentido de refazer o cálculo, levando-se em consideração o limite de 1.000 FIIs por período de apuração, e já apresentou aqui os novos valores, né, que reduziu consideravelmente a multa. Presidente, é o que importa relatar. Agradecer ao doutor Felipe pelo relato claro e preciso. Vamos agora ouvir a manifestação do doutor André. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, senhora advogado presente, doutora Letícia. Boa tarde a todos. Como muito bem relatado pelo conselheiro Felipe, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de escrituração no livro de registro de saídas integrantes da FD de diversas notas fiscais de saídas emitidas pelo contribuinte, referente ao exercício de 2016, de operações no montante de R$ 3.973.972,53, tendo sido aplicada a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, de 96, com a redação da Lei 16.258, de 2017, multa esta correspondente ao montante de R$ 79.479,45. A infração ela foi comprovada através do cruzamento dos sistemas corporativos do fisco com a escrituração fiscal digital do contribuinte. Também é apurado no relatório da malha fiscal enviado pela Cefaz, verificando que diversas notas fiscais por ela emitidas pela empresa não foram escrituradas na FD
constando ainda levantamento fiscal com a indicação de todos esses documentos, com todos os seus dados essenciais à sua perfeita identificação e consulta. A metodologia de fiscalização está amparada no disposto do artigo 818 do Regulamento ICMS, bem como artigo 9º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 49/2011. Já a obrigatoriedade da escrituração da nota fiscal de saída no livro respectivo da FD consta nos artigos 270, 276A, parágrafo 3º, 276G, 1 do Regulamento ICMS. O contribuinte, antes de entrar na questão recursal, eu só queria ressaltar que não há uma defesa de mérito, né, sendo incontroversa a não escrituração das notas fiscais elencadas no levantamento fiscal, né, e a defesa ela se refere tão somente a nulidades e a questões referentes à aplicação da penalidade pela infração confessada. Mas o contribuinte traz uma questão de natureza processual prévia, que seria referente à necessidade de julgamento conjunto com a auto-infração 2019-174-29, que trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada na FD, né? No entanto, em relação a essa questão, entendemos que não há necessidade de atendimento ao pedido do contribuinte, até porque verifica-se que o referido auto-infração ele já está incluído aqui na mesma pauta de julgamento de hoje, né? Apesar de ser recomendável o julgamento pelo mesmo órgão julgador de todos os autos de infração decorrentes da mesma ação fiscal, em razão da evidente conexão, e às vezes da existência de mesmo suporte probatório, não existe a obrigatoriedade dessa medida, não invalidando o julgamento que ocorra por outro órgão julgador em momentos diversos. Ademais, o relato e julgamento conjunto dos recursos também é uma faculdade do presidente do órgão de julgamento e também sempre deve ser observada que desse julgamento conjunto não ocorra prejuízo às partes. Outro sim, o pedido do contribuinte, na realidade, ele é motivado, né, na pretensão de realizar ou de impor a realização de um cálculo conjunto da penalidade, a aplicação também conjunta do limite previsto na legislação, que fundamenta a penalidade, por período de apuração mensal, né? No caso, ele quer aplicar o limite de 1.000 FICs da penalidade aplicada, considerando tanto as notas fiscais de entrada quanto de saída do período de apuração, que entendemos indevido, né? Não se pode ignorar que, apesar da semelhança das condutas infracionais, tratam-se de obrigações tributárias acessórias distintas, cujos objetos também são distintos, tanto que sujeitos à penalidade diversa, segundo a Lei 12.670/96. Ainda que no caso concreto tenha sido aplicada a mesma penalidade, por se entender que é mais benéfica, não obstante, com a devida vênia ao que entende contrário, temos a compreensão que não estão presentes os requisitos da aplicação do disposto no artigo 112 do CTN. Outro sim, também ressalta aos senhores que existem já precedentes da terceira Câmara de Julgamento, que para a não escrituração de notas fiscais de entrada e saídas, cujas penalidades foram lançadas até mesmo no mesmo auto de infração, já houve decisões dessa Câmara no sentido de que sejam segregadas as operações de entrada e saída para que seja aplicada de maneira individualizada para cada situação de operação o limite previsto na penalidade do artigo 123.8L. Né? Portanto, como dito no início, trata-se de acusações fiscais distintas, então entendemos que não se deve proceder ao julgamento conjunto, mas sim separados, embora, como são processos que estão sucessivamente na pauta, sem dúvida serão aproveitadas matérias comuns de defesa, além daquelas outras que venham a ser discutidas no presente processo. E aí, na defesa do recurso, o contribuinte alega a nulidade do auto de infração por entender que não houve a intimação prévia dele para a regularização espontânea, porque alega que antes da ação fiscal, o contribuinte teria sido submetido a um monitoramento fiscal. De fato, entendemos que não há como ser acolhido a alegação de nulidade do contribuinte, né, ainda que ele tivesse sido submetido a esse monitoramento fiscal, né, ele alega, indica até um número de mandado de monitoramento fiscal, mas na defesa no recurso não consta qualquer documentação comprobatória que de fato isso ocorreu.
mas partindo da premissa que o mesmo teria ocorrido apenas para fins de argumentação, né, não se pode esquecer que o monitoramento fiscal ele não se confunde com a ação fiscal. Ele se trata de um mero acompanhamento sem uma análise aprofundada da situação fiscal e da escrita fiscal e contábil do contribuinte, e ele pode muito bem resultar nessa análise superficial no fato de não ter sido detectada qualquer infração do contribuinte, ou pelo menos a infração que é objeto do presente auto de infração, né? Razão pela qual se justificaria, com base nessa mesma legislação, a não expedição de qualquer notificação para regularização. O monitoramento fiscal ele tem previsão no artigo 3º do Decreto 29.978 de 2009, foi regulamentado inicialmente pela Instituição Normativa 49 de 2011, a qual dispõe sobre os procedimentos relativos ao desenvolvimento das ações fiscais por meio do Sistema de Controle de Ação Fiscal, CAF, no qual deixa expresso no seu artigo 1º, parágrafo 1º, o que se entende por ação fiscal, definindo como o conjunto de procedimentos técnicos específicos de natureza fiscal, contábil ou financeira praticados pelo agente do fisco que tem por finalidade examinar e avaliar o cumprimento de obrigações tributárias de natureza principal ou acessória, resultando, quando for o caso, na constituição do crédito tributário decorrente do não cumprimento dessas obrigações, as quais serão efetivadas sob as seguintes modalidades. E, em seguida, indica as 3 modalidades de ação fiscal admitidas na legislação e aplicadas pela administração tributária estadual, que são a auditoria fiscal plena, auditoria fiscal restrita e auditoria fiscal especial. Por sua vez, o parágrafo 3º da referida Instituição Normativa deixa claro que, após a lavratura do termo de início de fiscalização de qualquer modalidade das ações fiscais citadas, após a ciência do contribuinte, resta suspenso o direito à espontaneidade. Já o monitoramento fiscal, conforme referido ato normativo, ele não é considerado uma ação fiscal, mas um mero procedimento administrativo, pois não resulta em lançamento de crédito tributário, tendo por objetivo o acompanhamento do cumprimento das obrigações tributárias e confere ao contribuinte a espontaneidade no recolhimento de tributo. Isso está expresso no artigo 3º do Decreto 29.978 de 2009 e é reproduzido também no inciso 2 do parágrafo 4º da Instituição Normativa 49 de 2011. Também destaca ainda que o artigo 6º da Instituição Normativa 34 de 2014 também traz a conceituação do que consiste a atividade de monitoramento fiscal. Ele traz, entende, né, que o monitoramento fiscal consiste na verificação do cumprimento das obrigações tributárias e na análise comparativa dos indicadores econômicos fiscais e do cruzamento de dados dos diversos sistemas corporativos da Cefaz, bem como outros à disposição do fisco. E aí relaciona lá, de maneira exemplificativa, uma infinidade de sistemas que podem compor o monitoramento fiscal. Outro sim, a referida norma também deixa claro que o monitoramento fiscal ele deve compreender preferencialmente o período correspondente ao exercício corrente, ainda que não haja prejuízo, a verdade, de que sejam verificadas descumprimentos de obrigações tributárias referente a exercícios anteriores. Isso está expresso na Instrução Normativa 34 de 2014. Portanto, ressalte-se que, não obstante a Instrução Normativa 49 de 2011 dispor que o monitoramento fiscal será realizado através do sistema CAF, né, já como dito, a partir da Instrução Normativa 34 de 2014, tal procedimento administrativo passou a ser realizado por outro sistema corporativo do fisco, no caso, o Sistema Integrado de Gestão Tributária, SIGET, regulamentado pelo referido ato normativo, instituído justamente para disciplinar e padronizar os procedimentos a serem adotados no monitoramento fiscal. Assim, quando for possível detectar alguma infração à legislação tributária através do monitoramento fiscal, de fato, deverá ser conferida a espontaneidade ao contribuinte, que deverá ser objeto de notificação neste procedimento administrativo. Contudo, o descumprimento da notificação não poderá ensejar o lançamento do crédito tributário de ofício, mas também não impedirá a abertura de uma ação fiscal para a constituição do crédito tributário, na qual não mais haverá a possibilidade de conceder o benefício da espontaneidade ao contribuinte após a ciência do termo de início, e também não se configura em repetição fiscal, conforme deixam claros os parágrafos 5º do artigo 1º da Instituição Normativa 49 de 2011 e artigo 8º da Instituição Normativa 34 de 2014. Como visto, o monitoramento fiscal se configura em um permissivo legal para que o contribuinte se denuncie espontaneamente quanto a qualquer situação de inadimplência de obrigação tributária, seja ela acessória ou principal, diante de indícios de descumprimento detectados em análise superficial
e automatizada pelo fisco, inerentes a este procedimento administrativo de acompanhamento que não se confunde com a ação fiscal. Assim, não tendo sido detectada a não escrituração das notas fiscais de saída no monitoramento fiscal, não caberia a expedição de intimação para a sua regularização. Por outro lado, o prévio monitoramento fiscal sem a verificação da infração imputada não impede a designação de ação fiscal para uma efetiva fiscalização do contribuinte, na qual não mais caberá o benefício da espontaneidade dele. Portanto, a simples previsão do parágrafo 3º do artigo 2º da Instituição Normativa 34/2014, de que o cumprimento das obrigações tributárias acessórias referentes ao monitoramento fiscal serão exigidos por meio de termo de intimação, não afasta a validade do auto de infração decorrente de posterior ação fiscal por infração não detectada em monitoramento fiscal anterior. De fato, a recorrente não comprova que houve o prévio monitoramento fiscal, né? Também não junta a defesa não junta nenhum documento nesse sentido na sua defesa ou recurso. Também não consta nas informações suplementares da auto-infração qualquer referência a prévio monitoramento fiscal, né, de modo que não há a nulidade suscitada de que seria obrigatória a sua prévia notificação quando já aberta uma ação fiscal e lançado ao final a multa pelo descumprimento da obrigação tributária verificada na presente autuação. Superada a questão da nulidade, o contribuinte traz na sua defesa a alegação de que o julgamento de primeira instância procedeu o cálculo equivocado da multa, né, e defende que deve ser aplicado o limite de 1.000 FIIs por período de apuração. Primeiramente, deve-se registrar que a penalidade aplicada na decisão recorrida ela é a mais adequada à infração cometida pelo contribuinte, pois não existe penalidade mais específica para a falta de escrituração de notas fiscais de saída no livro fiscal integrante da FD, já que aquela, então, prevista no artigo 123, inciso 3, a linha I da Lei 2.670 de 96, foi revogada pelo artigo 9º, inciso 1, a linha C da Lei 13.418 de 2013. Assim, considerando que numa análise mais ampla da referida conduta na realidade atual da escrituração fiscal eletrônica digital, a não escrituração das notas fiscais eletrônicas importa numa omissão no arquivo eletrônico da EFD, tornando-se assim aplicável a penalidade prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670, de caráter mais genérico, pois incide sobre a omissão ou divergência de informações em arquivo eletrônico perfeitamente enquadrável na conduta infracional do contribuinte. Outro sim, tendo em vista a alteração da referida norma punitiva pela Lei 16.258 de 2017, que passou a ser mais benéfica ao contribuinte, fica autorizada a sua aplicação retroativa, conforme dispõe o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Na sua redação atual, diferentemente daquela vigente à época dos fatos da infração, passou a existir um limite de 1.000 FIIs por período de apuração autuado. Nota-se que a decisão recorrida aplicou referida penalidade na sua redação atual, ao fixar multa em 2% do valor da operação, mas não atentou para o limite imposto na norma punitiva. Portanto, deve ser, sim, readequada a penalidade ao referido limite de 1.000 FIIs por período de apuração. E, como se verifica da manifestação da assessoria processual tributária, ela já fez essa liquidação, tendo apurado um montante de multa no valor de R$ 15.480,46, mediante a aplicação do referido limite da penalidade. Assim, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão recorrida para julgar parcial procedente o auto de infração, com a readequação da penalidade do artigo 123, 8L da Lei 2.670 de 96, com a redação da Lei 16.158 de 2017, mediante a aplicação do limite de 1.000 FIIs por período de apuração, conforme liquidado pela assessoria processual tributária. São as nossas considerações, senhor presidente. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André. Vamos ouvir agora a doutora Letícia. Prezados, boa tarde. Após o relatório do doutor Felipe e da manifestação do doutor André, nós gostaríamos de verificar 3 pontos. Só um instante, pessoal. Perdão, voltando. Nós gostaríamos de sustentar 3 questões para vocês, em que a primeira delas, apesar de tudo que foi tratado, muito bem tratado pelo Dr. André, nós gostaríamos de repisar
a necessidade da nulidade desse auto de infração em virtude do monitoramento que a Dricos estava sofrendo à época. Apesar de fato, entender que a ação de monitoramento, ainda quando estiver em curso da ação de monitoramento, pode existir uma nova ação fiscal em que, a partir desse momento, não vai mais existir a espontaneidade do contribuinte, é de se ressaltar que, naquele mesmo momento, o contribuinte ele já estava sendo objeto de monitoramento e o próprio artigo 2º, parágrafo 3º da Instrução Normativa trata que, no momento, na atividade de monitoramento fiscal, para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e demais solicitações, deverão ser exigidos por meio de termo de intimação. Ou seja, no momento da ação, no momento do monitoramento, a Dricos ela deveria ter sido intimada para regularizar suas operações, como muito bem trata a ação de monitoramento. E isto não aconteceu. Na verdade, o que ocorreu foi, após isso, foi iniciada uma ação fiscal em que foi de fato verificada a infração. Diante dessa questão, da ausência de termo de intimação, nós sustentamos a necessidade de ser reconhecida de fato a nulidade desse auto de infração. Ultrapassada essa questão, nós gostaríamos de adentrar em duas situações. A primeira delas é que, de fato, não foi aplicado o limite de 1.000 FIIs estabelecido pela legislação, em que o artigo 123.8L ele dispõe, que, de fato, a ofícia ela deve ser considerada a do período atuado, na verdade, e isto não aconteceu. Então, diante dessa situação, se faz necessária a aplicação da limitação. E, além disso, ressalta-se que, apesar de a autuação que está sendo discutida ser a de falta de informações em operações de saída, o artigo 123.8L, quando ele trata sobre essa penalidade, quando ele dispõe sobre a penalidade, ele não diz se é em operações de entradas ou em operações de saída. Ele simplesmente dispõe omitir informações em arquivos eletrônicos ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais, multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente, limitadas a 1.000 FIIs por período de apuração. Veja-se, nós, no presente momento, nós temos duas autuações, que é essa agora, a 17428, que será julgada daqui a pouco, em seguida. Nós temos essas duas autuações, uma é de omissão, uma é de omissão de informações em operações de saída e outra omissão de informações em operações de entrada. Ok, mas nessas duas infrações foram aplicadas penalidades para diversos períodos. A partir do momento em que existem duas autuações diferentes para o mesmo período, não vai ser aplicada a limitação do 1.000 FIIs. Pode, na verdade, perdão pelo uso da frase, mas pode sim não ser aplicada a limitação de 1.000 FIIs. Porque, veja, se nessa que a gente está tratando agora, que é a 17428, a penalidade chegar no limite do 1.000 FIIs, mas ainda puder ser aplicado, na penalidade seguinte, na autuação seguinte, não pode mais existir nenhuma nota sequer para o mesmo período autuado. E se existir, não vai estar sendo, a gente consegue perceber que não vai estar sendo aplicado corretamente a penalidade para o caso em questão. Então, diante da situação em que para a mesma fiscalização houve duas autuações, e as duas autuações, elas tinham como objeto o mesmo dispositivo legal, e esse dispositivo legal, ele não diferencia operações de entrada e de saída, em respeito à limitação trazida pela penalidade, nós entendemos sim que, além da limitação que sustentamos anteriormente, se faz necessária a junção dos dois autos de infração para que eles sejam julgados e calculados em conjunto. Aqui, após isso, possa existir, de fato, a imposição da multa correta a ser aplicada.
São essas nossas razões. A presidência agradece a doutora Letícia, né? E parabeniza aí pelo argumento, a inteligência do argumento. Agora faz sentido a solicitação de junção dos processos, porque a infração, se for caracterizada como a mesma para os dois autos referentes aos mesmos períodos, deveriam ter a mesma limitação de teto. Mas os conselheiros vão decidir a respeito e agora o processo está em discussão. Doutor André, quer se manifestar? Só uma parte aí diante da colocação do senhor, lembrando que já temos precedentes aqui na Câmara, nessa mesma situação, onde foi considerado que são condutas distintas, né, na escrituração de cada espécie de documento fiscal e, portanto, sujeito à aplicação de limites distintos, inclusive em casos onde foram lançados em uma mesma auto-infração. Aqui ainda tem a questão diferencial de que são dois autos de infração autônomos. Ok. Em discussão pelos conselheiros? Presidente, inicialmente, com relação à nulidade suscitada, eu estava analisando as normas pertinentes, né? E elas são passíveis de várias interpretações. Na minha ótica, a visão do contribuinte não é absurda, mas também a interpretação dada pelo parecerista, pelo julgador, também, né, também tem lá também tem um sentido bem conivente com o texto, né, bem adequado. De forma que, para a gente formar o convencimento, eu gostaria de ouvir principalmente dos conselheiros fazendários qual é a visão dele, que eles têm a respeito desse ponto, do monitoramento fiscal. Ok. Doutor Alexandre. Só apenas complementando, e se existe realmente essa obrigatoriedade de intimação para regularização de forma espontânea, que o contribuinte está alegando. Presidente, estão me ouvindo bem, presidente? Sim, doutor Alexandre, pode falar alto e claro. Obrigado. Quero pedir desculpa, eu tive problema no meu computador, com a câmera, com a gravação. Quero desejar boa tarde a todos, a doutora Letícia, doutor André, presidente e demais conselheiros e advogados aqui presentes. Primeira coisa, em relação ao monitoramento, existe sim a previsão no monitoramento do contribuinte espontaneamente recolher alguma irregularidade e sanear alguma irregularidade no período quando estiver no monitoramento. O artigo 8º da Instrução Normativa, agora eu quero falar em relação à ação fiscal. A ação fiscal aqui está sendo tratada neste momento é relativa ao período de 2016, não a 2019, quando estava ocorrendo o monitoramento, tá certo? E o artigo 8º da Instrução Normativa 34/2014 diz o seguinte: o período relativo ao monitoramento poderá, a critério do fisco, ser objeto da ação fiscal para efeito do lançamento. Então, mesmo estando em monitoramento, poderá ser objeto, no caso 2019. Nós estamos aqui tratando de 2016. Não tem nada a ver com o período monitorado que a recorrente está alegando em relação a isso. Mesmo que ocorresse a ação fiscal em 2019, o fisco poderia assim fazê-lo, porque o monitoramento não impede a ação fiscal ser designada ação fiscal. Como bem falou a Procuradoria, trata-se simplesmente de, não é uma ação fiscal, é simplesmente um acompanhamento das ações, das obrigações principais acessórias do contribuinte, que poderá ser requerida espontaneamente para ser regularizada, mas não impede uma ação fiscal comitante quando estiver em monitoramento. Inicialmente, senhor presidente, é essa a minha palavra.
Senhor presidente. Presidente, só esclarecendo aqui uma questão de fato, doutor Alexandre e os demais conselheiros, como foi dito na minha fala inicial, há alegação de que a empresa estava em monitoramento, mas não consta no processo qualquer comprovação nesse sentido. E se houve monitoramento que não foi comprovado, não consta na informação complementar e não foi apresentado qualquer documento na defesa nesse sentido, não consta também que nesse monitoramento teria sido identificada a infração, o objeto dessa auto-infração. Presidente, Doutor Lúcio. boa tarde, doutor André, os conselheiros, doutora Letícia, doutor Gustavo. Presidente, eu acho que, sendo bem objetivo, né, a parte do doutor André já colocou, o doutor Alexandre também, só ressaltar aqui, né, que realmente existe, sim, pela IN 49/2011, durante o monitoramento fiscal, sim, a questão da notificação, né, existe até um anexo lá, né, existe sim a notificação. O que traz nesse processo que o doutor André colocou e o doutor Alexandre colocou aí é o seguinte, a empresa afirma que estava sob monitoramento nesse período, né, e que não foi feito o termo de notificação, mas o que importa, né, é que ele não traz realmente comprovando que durante esse período ele não tinha sido notificado, e o auto como foi feito em 2019, né, período posterior. E a própria legislação, quando a gente lê a 49/2011, a gente vê que ela divide lá, né, foi citado aí, logo no começo, ela fazendo a distinção, o que é a ação fiscal, né, que pode ser ampla, restrita e especial, e o que é o procedimento administrativo, que pode ser justamente o monitoramento e uma diligência administrativa, né? E um momento lá foi citado até para o doutor André, o parágrafo 3º, ele dá a entender a interpretação que se faz, que mesmo no monitoramento, se foi iniciada uma ação fiscal, né, a espontaneidade ali, ele perde aquela questão. Então, presidente, eu vou nesse ponto, vou concordar com o posicionamento da Procuradoria, né, que foi feito um parecer muito bem feito aí na assessoria, fazendo todo o histórico dessa situação, né. E o outro ponto trazido aqui, né, já no ponto, a questão da interpretação dada pela empresa, a questão do 123.8L, né, o doutor André recordou aqui também, eu já tinha feito essa anotação, que a gente teve sim, até não lembro bem do processo, né, foi bem explicado aí pela Procuradoria, e era um processo que tinha sido feito no mesmo auto, no mesmo relato, né, tanto a omissão de falta de informação de entrada e de saída, e foi justamente fazer essa distinção, né, se eu não me engano, foi até para perito, para fazer essa separação e colocar cada período, né, que era a entrada e saída dentro de cada período de apuração. E o que nos levou, não me lembro bem da discussão, né, é a questão do fato gerador. Então, existem dois fatos geradores aqui, né, um quanto à questão da não escrituração da nota de entrada e outro quanto à escrituração da nota de saída, né. Até na nota de entrada existe a grande discussão que, né, que é travada no contencioso, uma das grandes discussões é a questão do, né, apesar de a Câmara Superior ter, né, já consolidado o entendimento, mas existe essa discussão na entrada. Na saída é pacífica, não existe uma penalidade específica. Então, eu vou, né, seguir o precedente nessa interpretação de que realmente são dois fatos geradores, né, são duas práticas que o contribuinte tem que realizar, a escrituração na entrada e na saída, né? No caso aqui foram lavrados dois autos distintos, cada um com um período para fazer o seu balizamento do período da apuração mensal de cada situação. Outro ponto, acho que já foi discutido, já foi, o próprio parecerista já atendeu, sim, ao pedido da parte, fazendo o balizamento de 2% do valor de cada mês. Então, restaria só esses dois pontos trazidos pela doutora Letícia. Em discussão? Sem discussão, pode votar, doutor Felipe. Enfim, vamos lá. Estou formulando ainda meu convencimento acerca desse ponto da junção dos dois processos, presidente. Mas eu vou levar em consideração, nesse momento, principalmente os precedentes dessa Câmara, tendo em vista que, de fato, até o presente momento, a gente vem tratando tratando como infrações autônomas, né? Mas, de fato,
é bem pertinente o argumento trazido pela advogada. Ok. Mas, presidente, vou, então, manifestar meu voto no sentido de afastar a nulidade trazida pela contribuinte e julgar parcialmente procedente, tendo em vista a redução do valor em decorrência da revisão do cálculo, né, levando-se em consideração o limite de apuração, o limite de 1.000 FIIs por período de apuração. É nesse sentido que voto. Votando agora, doutor Diego. Voto com o relator, acompanho. Doutor Ricardo. Acompanho, presidente. Doutor Lúcio. Vai lá. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. E doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Então, no presente caso, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, aqui referendado pelo excelentíssimo senhor procurador. Ok? Vamos agora para o processo seguinte. Sim. Eu pedi à Silvana também entender que o doutor Felipe afastou a nulidade que foi suscitada para constar da ata, tá ok? Foi discutida e afastada. O processo seguinte é o processo de número 1/130/2020, auto de infração 2019-17429, recorrente Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada, recorrido Sérgio, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância e recebeu o parecer pela parcial procedência. Com a palavra, doutor Alexandre. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, a todos os conselheiros e a representante da recorrente aqui presente. O processo enunciado é da Dricos Móveis, como o presidente já falou, também trata-se de uma omissão de informações em arquivo magnético na FD, no caso aqui, entradas. Foi lavrado um auto de infração, o total do montante levantado foi de R$ 2.754.073,16. Foi aplicado uma multa de 2% sobre este valor, que equivale a R$ 55.081,46. Os artigos infringidos apontados pelo autuante foram 285, combinado com 289 do decreto 24.569, e aplicou, para esse caso, a penalidade do 123.8L, da Lei 12.670, alterado pela 16.258. O contribuinte também surge com o mesmo argumento em relação à sua defesa, pedindo a nulidade por conta, dizendo que a empresa estava sob monitoramento, como já foi bem discutido anteriormente. E ele aponta aqui que havia um monitoramento, cita o número do monitoramento, 2019-0411, que seria o monitoramento que estaria sendo de 2019. E todo esse debate dele, na primeira instância, é só sobre o monitoramento, não fala em questão de mérito, a não ser nesse caso, né? No recurso, o julgamento de primeira instância foi pela procedência da acusação fiscal, e a ementa diz o seguinte: entregar ao fisco estadual o arquivo magnético com informações divergentes, exercício 2016, o contribuinte deixou de informar em sua escrituração fiscal digital notas fiscais de entrada já lançadas em sua escrita contábil. Auto de infração procedente, ela confirma a penalidade, só acrescenta o artigo infringido, que é o 276A do decreto 24.569, que é relativo a notas fiscais de entrada. O contribuinte vem aos autos, novamente, através de recurso, e faz as seguintes indagações, que também foram motivos de nulidade por ausência de intimação da regularização espontânea, que deveria ter sido dada à empresa, o cálculo equivocado realizado e da necessária reunião do auto de infração de 2019-17428, que já foi objeto de análise e julgamento. O processo foi para a assessoria processual tributária, que rebateu o argumento da nulidade e também do cálculo equivocado. Ele entende que o cálculo realmente está errado, ele refaz
o cálculo e aplica a parcial procedência, aplicando o limite de 2%, recaindo até 1.000 FIIs, no caso de cada período, de cada mês. Então, senhor presidente, no caso aqui, a multa caiu de R$ 55,81,46 para R$ 32,604,73. Esse é o meu relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Alexandre, né? O doutor Felipe já tinha pavimentado aí a estrada das argumentações, então vamos ouvir agora o doutor André Carreiro na sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Mais um processo da mesma empresa, bem relatado, trata-se de recurso ordinário de decisão de procedencial de infração, que constatou a falta de escrituração no livro de registro de entradas da AFD de diversas notas fiscais de entrada, no exercício 2016, no montante de operações não escrituradas correspondente a R$ 2.754.073,16, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, com a alteração da Lei 16.258 de 2017, correspondente ao montante de uma multa no valor de R$ 55.081,46. A infração, da mesma forma do auto anterior, foi comprovada mediante cruzamento de sistemas corporativos, do Fisco, Nota Fiscal Eletrônica e FD, bem como em relatório da malha fiscal, tendo sido constatada a não escrituração de diversas notas fiscais de entrada nos livros fiscais integrantes da FD do contribuinte. Consta o levantamento, com a indicação de todas as notas e todos os seus elementos essenciais, a metodologia de fiscalização parada no 818 do regulamento e na Instituição Normativa 49/2011, e a norma descumprida foram os artigos 269, 276A, parágrafo 3º, 276G, inciso 1, do regulamento CMS. Do mesmo modo do auto de infração anterior, nesse também não há qualquer defesa de mérito, É incontroversa a não escrituração das notas fiscais elencadas no levantamento fiscal e o descumprimento da norma do regulamento CMS. Da mesma forma, também o contribuinte traz inicialmente o mesmo argumento da necessidade de julgamento conjunto, nesse em relação ao processo anterior, referida à argumentação diante do julgamento do processo anterior, ela resta prejudicada. Também traz, no mesmo caso, a questão da nulidade do auto de infração por ausência de intimação para regularização espontânea, uma vez que a empresa estaria teria sido submetida a prévio monitoramento fiscal, também fazendo apenas remissão ao que já foi extensamente exposto no processo anterior, entendemos que não deve ser acolhida a nulidade. E, por fim, o contribuinte ele alega, do mesmo modo, que o cálculo da multa realizado pela decisão de primeira instância foi equivocado, uma vez que houve aplicação, não houve aplicação do limite de 1.000 FIIs por período de apuração. Quanto a esse argumento, aqui esse processo é uma acusação fiscal distinta do processo anterior, então, primeiramente, temos que registrar que existe uma penalidade específica para a conduta infracional do contribuinte, que é prevista no artigo 123.3G da Lei 12.670, 96, cuja redação da Lei 16.258 a tornou mais benéfica, inclusive, ao contribuinte, porque passou a prever não mais uma vez o valor do imposto, mas 10% sobre o valor da operação, e que, portanto, poderia ser aplicada retroativamente aos fatos objeto da autuação. Todavia, essa questão, ela é, como já foi dito no processo anterior, discutida, há entendimento por maioria nas câmaras, em algumas câmaras que entendem efetivamente pela aplicação do 123.3G, e na Câmara Superior a questão também é por maioria, inclusive em algumas sessões já houve voto por desempate da presidência sobre essa matéria, então é uma questão que sempre deve ser trazida para a exposição nas sessões de julgamento do CONAT. E, conforme verifica-se na legislação tributária, a Lei 12.670 ela estabelece diferentes penalidades para o descumprimento de obrigações acessórias, não obstante o contribuinte tem o dever de prestar e escriturar informações no único arquivo eletrônico principal, que foi a escrituração fiscal digital, instituída através do SPED e previsto em legislação federal, especificamente no Decreto Federal número 6.022/2007,
Tal fato, por si só, não invalida as demais obrigações tributárias acessórias referentes à escrituração que estão inseridas dentro da própria escrituração fiscal digital. Tanto é que existem diversas penalidades específicas para situações outras além da não escrituração fiscal de notas fiscais de entrada, tais como atraso de escrituração de livros fiscais e contábeis, que está previsto no artigo 123, inciso 5, a linha B, não escrituração do inventário de mercadorias na FD, que também está previsto no artigo 123, inciso 5, a linha E, né? Deixar de escriturar o mapa resumo do emissor de cupom fiscal, previsto no artigo 123, 7H. Portanto, existe uma penalidade específica para a conduta infracional imputada ao contribuinte, né? Ela é literalmente descrita no artigo 123, 3G, né? Que não deixa dúvida acerca da sua incidência, quando dispõe o seguinte: deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica, que é justamente a FD. Assim, a penalidade do 123.8L, que foi aplicada pelo julgador de primeira instância, ela possui um caráter mais genérico, ela é de aplicação apenas subsidiária, como se dá nos casos de não escrituração das notas fiscais de saída, né? Não se ignora que permanece a existência dos livros fiscais também integrantes da FD, eles não deixaram de ter existência própria, passando a ser um mero arquivo, isso está expresso no decreto federal, desde a evolução dos livros escriturados manualmente, aqueles escriturados por sistema de processamento de dados, até o livro digital, que é atualmente vigente, né, mas ele não deixa de ter existência própria e, portanto, deve incidir a penalidade específica prevista na legislação. Não há como se justificar haver dúvida pela mera possibilidade de enquadramento subsidiário, quando a norma que deve reger a definição da penalidade a ser aplicada é o princípio da especialidade. Aí, no caso, como já foi lido, existe um dispositivo literal que incide sobre a conduta do contribuinte. Feita todas as considerações sobre essa questão, entendemos que, no caso, deve ser alterada a penalidade, no caso concreto, para do 123, 3G, né? Uma vez que é essa penalidade que deve prevalecer, né? Mas, por outro lado, não deve-se ignorar que a aplicação da penalidade específica, ela deve observar alguns limites, uma vez que prevalece o entendimento de que não se pode agravar o lançamento inicial decorrente do auto-infração, né? Pois somente poderia ocorrer através de um lançamento complementar. Assim, mesmo reenquadrando a penalidade para o 123 3G, essa penalidade vai ficar limitada ao montante inicialmente lançado na auto-infração, que foi no valor de R$ 55.081,46, né? Então, essa é a nossa conclusão, pela aplicação do 103 3G limitado ao valor do auto-infração. No entanto, caso não venha a prevalecer, como de praxe ocorre nessa Câmara, esse entendimento, temos que reconhecer que, na aplicação do 123.8L, também nesse caso, houve um equívoco pelo julgador de primeira instância a não proceder à observância do limite de 1.000 FICs por período de apuração, conforme já foi exposto no processo anterior. A assessoria ela fez a liquidação com a aplicação desse limite, tendo apurado uma multa no valor de R$ 32.604,73. Com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência de auto-infração, mas aplicando a penalidade do 123 3G da Lei 16.670, na sua redação da Lei 16.258 de 2017, limitada ao montante lançado na auto-infração. Subsidiariamente, caso prevaleça a penalidade 123.8L, deverá ser aplicado o limite de 1.000 FIIs para cada período de apuração, conforme apurado pela assessoria processual tributária. São as nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Então, Ricardo, levantou a mão? Não, presidente, foi engano, viu? Então, o processo agora vai passar para que a doutora Letícia Paraíso possa fazer a sustentação oral do presente recurso. Prezados, nossas razões são basicamente as mesmas do processo passado. Nós, mais uma vez, representamos a necessidade de ser, de fato, reconhecida a limitação de 1.000 FICs, com base na ofício estabelecida na época, e ainda a necessidade dos dois autos de infração serem
julgados em conjunto, porque trata-se da mesma ação fiscal, trata-se da mesma penalidade, e a penalidade não traz, no presente caso, uma limitação a respeito das operações de entrada ou saída. Então, diante disso, considerando em respeito à limitação, também sustenta-se a necessidade da aplicação da limitação de 1.000 ofícios e da junção dos dois processos para que eles possam ser julgados e calculados em conjunto. Essas são as nossas razões. A presidência agradece a doutora Letícia e o processo está em discussão pelos conselheiros. Presidente. Pode falar, presidente? Pode. Você falou na hora que o doutor Diego levantou a mão, mas você tem prioridade que você é... Mais velho. Decano. Presidente, o Diego é mais velho do que eu, presidente. Presidente, não, o fato é que o processo trata-se da mesma matéria, processo tal qual o processo anterior. Queria só chamar um ponto que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a Procuradoria leva essa máxima com ela em relação ao 123.3G e o 123.8L, porque a maioria não é a maioria simples, é a maioria esmagadora, que sempre aplica o 123.8L ao invés do 123.3G, né? Não é uma maioria por desempate, né? Pode ter acontecido uma única vez, mas na terceira Câmara, como na Câmara Superior, que eu tenho a grata satisfação de participar, é uma maioria esmagadora, né? Então, nós sabemos que existe uma dubiedade praticada na legislação, não existe legislação específica, porque as duas são específicas. As duas tratam de arquivos que são eletrônicos, né? As duas tratam de arquivos que são magnéticos, e cumulado com 112 do CTN, isso já é muito tranquilo, a aplicação dos conselheiros diante das câmaras em relação a isso. Então, minha fala, presidente, era exclusivamente em cima disso. Eu acho que esse assunto já está bastante debatido aqui na Câmara, e os conselheiros já possuem cada um seu ponto de vista em relação a isso. Então, presidente, minha fala é sucinta, pontual e nesses termos. Obrigado, presidente. Presidência agradece, doutor Ricardo. Vamos ouvir o doutor Diego. Presidente, boa tarde, presidente, Silvano, conselheiros, primeiro eu estou falando aqui, doutora Letícia, doutor André. Deixa eu só tirar aqui uma dúvida. Quando a recorrente pede para que seja juntado como fosse conjunto, só para eu entender, está se relacionando ao outro processo, a doutora Letícia, ao do Felipe, para que se aplique o entendimento lá, se aplique a esse, não é isso? Não, tudo bem, era só para esclarecer isso aí. A gente sustenta que, me perdoe, doutor Diego, até ter interrompido, não foi minha intenção. A gente sustenta que eles devem ser calculados em conjunto para que seja respeitada a limitação dos 1.000 ofícios. Tudo bem, então está esclarecido, presidente. Continua em discussão. Sem discussão e votação. Senhor presidente, eu conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão de primeira instância, que no meu caso é de procedência, para parcial procedência, refazendo os cálculos conforme já feito pela assessoria processual tributária, em conformidade com a manifestação do doutor procurador em sessão. É o meu voto, presidente. Afastando a preliminar de nulidade suscitada no auto. O doutor André se manifestou pela procedência, né? Subsidiariamente é que ele sustenta o cálculo da assessoria. Mas segundo a tese do doutor Ricardo, já... Vamos ouvir agora o voto do... Desculpe, senhor presidente. Então, no caso... não, o meu está certo, pela parcial procedência nos termos só não de acordo com a manifestação em sessão do outro procurador. Isso, exato. Vamos ouvir agora doutor Felipe. Presidente, eu posso só tirar uma dúvida ou eu deixo para tirar a dúvida na hora do Não, para tirar depois da votação, aí anunciada acabou. Antes do meu voto, para não estar atrapalhando, desculpa. Pode falar, doutora Tereza. Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu me dirijo à Câmara.
eu fiquei em dúvida. Eu entendo, conforme o doutor André, pelo 123.3G, né? Porque aqui é as entradas, então existe penalidade específica, sim, eu entendo assim. Só que aqui o fiscal aplicou a 8L, não foi isso, doutor Alexandre? Só que ele não fez o cálculo, ele aplicou os 2%. Direto. Aí, direto, entendi. Aí a Procuradoria veio e fez o cálculo limitado a 1.000 FIIs, conforme... A Procuradoria, foi. A assessoria. Conforme... assessoria, ainda chamo... desculpa. Assessoria. Bem, aí eu fiquei assim um pouco em dúvida, doutor André, porque se a gente aplicar o 123.3G, a gente iria aumentar, né, o valor que o fiscal aplicou, né? Mas ele afirmou que é limitado. Eu sei, mas a gente pode fazer isso? Manifestação não é nem na máxima que o doutor Ricardo falou de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas é por um dever de consciência de entender que essa é a interpretação mais adequada, respeitando, obviamente, todas as compreensões diversas. Mas a nossa manifestação é pelo 123G, por quê? Porque no relato lá está claro que se trata de falta de estruturação de nota fiscal de entrada, mas a nossa manifestação para aplicar o 123.3G, mas conciliando ela com a impossibilidade de agravamento do lançamento inicial, a aplicação ficaria limitada realmente ao valor indicado na auto-infração. Entendeu? Subsidiariamente, vindo ser superada, que a gente concorda com o pedido da recorrente de observar a limitação das 1.000 FIIs. E o fiscal... Então, o fiscal aplicou 2%, não é isso? Isso. Entendi. Aí sempre foi maior. Pode ficar tranquilo e acompanhar a Procuradoria, que é o pensamento que a senhora vem externando até então. Pois é. Presidente, só para pegar o gancho da doutora Tereza, acho que é a mesma dúvida. Então, pelo entendimento da Procuradoria, ficaria o 123.3G, mas que não teria nenhum tipo de acréscimo, porque a gente não pode acrescer o ato de infração. Só para deixar claro. Doutor Diego. Pronto. Não, a questão era porque o doutor Alexandre votou, quando ele fala de acompanhar, acompanhando pelo cálculo 123.8L, pelo cálculo da limitação dos 1.000 FIIs, não é isso? Isso, pelo cálculo da assessoria, igual como o processo passado. Tá bom. Podemos ir? Doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Doutor Diego. Acompanho. Doutor Ricardo. O relator, presidente. Doutor Lúcio. O relator, presidente. Doutora Tereza. Bem, eu entendo pelo 123.3G, né, de acordo com a Procuradoria, porque aqui é omissão, falta de escrituração nas entradas, existe sim penalidade específica, mas como não podemos alterar o valor lançado, então fica de acordo com o que a Procuradoria votou, né? Limitado ao valor lançado no auto de infração. Ok? Então, por maioria de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve, no presente processo, conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento, afastar... Tem uma preliminar, né, doutor Alexandre? Afastar as preliminares. Afastado também, presidente. Afastar as preliminares suscitadas e julgar parcial procedente à acusação fiscal, aplicando-se a penalidade incerta no artigo 123.8L, levando-se em consideração os cálculos que estão contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária, contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, que se manifestou pela aplicação do artigo 123.3G, com valor limitado ao lançado no AI, na inicial, na peça vestibular. Ok? Vamos agora ao terceiro processo, o de número 1/131/2020, auto de infração 2019-17431, recorrente Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo julgado procedente em primeira instância e recebeu o parecer pela confirmação da decisão, também com sustentação oral do presente recurso, pela doutora Letícia Paraíso. Com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente.
Boa tarde, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, a doutora Letícia e os advogados aqui presentes. Vamos aqui para o relato. Trata-se do auto de infração. Trata-se do auto de infração 2019-174-31, dígito 3, da acusação de que a empresa autuada recebeu mercadorias acompanhadas de documentação fiscal sem o selo fiscal de trânsito no exercício de 2016, no montante de R$ 1.044.577,16 e multa no valor de R$ 20.891,54. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24569, e como penalidade a prevista no artigo 123.3m, combinado com o parágrafo 12 da Lei nº 12.670, alterada pela 16.258. Foi aplicada, então, aqui a multa de 2%. O processo foi instruído com informação complementar, mandato da ação fiscal, termo de início, AR do envio do termo de início, o termo de conclusão, o CD com os arquivos magnéticos, as notas fiscais de entrada interestadual, sem resistir passagem, né, e a planilha da malha fiscal, pelo CITRAN. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, argumentando que não existia, na época da infração, norma exigindo o selo fiscal virtual, e em seguida requer a nulidade, pois estava sob monitoramento, razão pela qual não poderia ter sido autuado. A julgadora singular afasta a nulidade suscitada pelo impugnante e o argumento da obrigação de selagem do documento fiscal, que já existia antes do selo fiscal eletrônico e permanece ainda após a criação do selo virtual. E ela decide pela procedência da ação fiscal, pois ficou clara a existência do ilícito fiscal quanto da demonstração de que as operações interestaduais não foram seladas pelo contribuinte. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, expondo o seguinte: a preliminar de nulidade é a mesma dos autos de infração anteriores, por ausência de intimação para regularização espontânea, tendo em vista que antes da ação fiscal, do mandato da ação fiscal 2019-05-680, o contribuinte for objeto de monitoramento fiscal, e ela cita que é o do 2019-04100, em que deveria ter sido emitido o termo de intimação para o saneamento espontâneo das pendências. A recorrente fala da impossibilidade de exigência de selo fiscal em nota fiscal eletrônica, tendo em vista que a obrigação da aposição de selo fiscal surgiu na época dos documentos fiscais físicos, quando era necessário que o contribuinte apresentasse esses documentos fiscais no órgão de fiscalização para que este tomasse conhecimento das operações interestaduais. Por isso, ela entende que essas informações podem ser cruzadas ainda com a escrituração fiscal digital dos contribuintes, onde são apresentadas as informações concernentes às mercadorias adquiridas em operações interestaduais, bem como na apuração do ICMS, que a Fazenda não pode exigir o cumprimento de obrigação obsoleta e inócua. Ela acha que o selo não deve mais ser cobrado, né? Por fim, requer a nulidade por ausência do termo de intimação para a regularização espontânea ou a improcedência pela impossibilidade de imposição de penalidade, pois a selagem de nota fiscal não tem utilidade prática. A assessoria processual tributária entendeu pela procedência da presente ação fiscal de acordo com o julgamento singular. É só, senhor presidente. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Obrigado, presidente. Mais uma vez, saúdo a todos. Como bem relatado pela conselheira Tereza, é mais um processo, um recurso ordinário da mesma empresa,
Trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência da auto-infração, que confirmou a infração imputada de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada, no exercício 2006, em operações no montante de R$ 1.044.577,16, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M, acumulada com a atenuante prevista no parágrafo 12, né, parágrafo 12 esse incluído pela Lei 16.258 de 2017, resultando numa multa de 2%, correspondente ao valor de R$ 20.891,54. Conforme informações complementares, o levantamento fiscal se deu com base no cruzamento do banco de dados de notas fiscais emitidas com destino ao contribuinte, bem como da sua FD com os sistemas corporativos da Cefaz, especificamente o Citran, tendo sido verificada que não foi registrado o trânsito, não houve o registro de trânsito de diversas notas fiscais de aquisição interestadual, embora essas notas estivessem escrituradas na FD do contribuinte. O dispositivo legal infringido é o artigo 157 do Regulamento do ICMS, que prevê a referida obrigação. Quanto à nulidade, é a mesma nulidade dos processos anteriores em relação ao monitoramento fiscal, como já foi exaustivamente exposto, as razões da Procuradoria, e já também decidido de maneira unânime por esse Conselho, fazemos apenas remissão para que também nesse processo seja afastada a alegação de nulidade. E no mérito, o contribuinte ele defende a impossibilidade de exigência da aposição de selo fiscal sobre nota fiscal eletrônica, né? No entanto, ele argumenta, como foi bem exposto pela relatora, ele critica a exigência, coloca que tal exigência se confundiria com a própria nota fiscal eletrônica, a qual é informada ao fisco de destino, mas, com todo respeito, entendemos que não pode ser acolhidos os argumentos, né? Indo aqui especificamente ao que alega o contribuinte, o simples fato da autorização do uso e, portanto, da emissão da nota fiscal eletrônica ser transmitida pelo Estado emitente, né? Pelo Estado onde está localizado o emitente da nota, informação essa de emissão transmitida tanto à Receita Federal quanto ao Estado de destino, né? Essa informação é disponibilizada de fato, né? Conforme a ajuste CINEF 7 de 2005, tal obrigação acessória e tal dinâmica do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas não afasta a obrigação tributária diversa, que é a obrigação acessória prevista no artigo 157 do regulamento do ICMS, a qual deve ser cumprida no decorrer da operação de transporte, quando do ingresso da mercadoria no território estadual. É muito claro o referido dispositivo legal que dispõe o seguinte, já na sua redação atual, o registro do documento fiscal no Citran será obrigatório para todas as atividades econômicas nas operações interestaduais de entrada de mercadorias ou bens no primeiro posto fiscal da divisa ou de fronteira, né? Portanto, não há dúvida de que o contribuinte não observou referida à obrigação tributária, né? Inclusive é incontroverso tal fato, ele não nega, não afasta, não indica documentos fiscais que teriam sido objeto do registro no Citran, né? Ele simplesmente critica e defende a desnecessidade do selo fiscal de trânsito correspondente ao Citran. No entanto, como já foi exposto, a emissão da nota fiscal eletrônica e o registro do Citran são obrigações tributárias acessórias distintas, né? E elas são cumpridas em momentos diferentes, né? A emissão é lá quando o emitente realiza o negócio, antes da saída da mercadoria do seu estabelecimento. Já o Citran, ele vem no momento posterior, no decorrer do transporte dessa mercadoria, quando do ingresso no território estadual, né? Portanto, é uma obrigação acessória que está prevista na legislação tributária estadual há muito tempo, ela foi objeto de diversas modificações, mas sempre houve uma obrigação acessória vinculada ao registro do trânsito dessas operações interestaduais, mercadorias, né? Veio desde o selo físico, quando a realidade da nota fiscal física, até o selo eletrônico, ainda nessa realidade. Posteriormente, houve o chamado selo virtual e atualmente é o que corresponde ao antigo sistema Cometa e atualmente ao Citran. Portanto, entendemos que não cabe ao contribuinte questionar a finalidade ou utilidade da obrigação acessória prevista na legislação tributária para justificar a sua inobservância.
Existindo a obrigação tributária, deve o contribuinte observá-la sob pena de responder pelo seu descumprimento através da penalidade aplicada no presente lançamento. Por sua vez, também, a possibilidade de cruzamento com a FD do contribuinte, né, não afasta a obrigação, pelo contrário, isso foi feito, né, e foi confirmado que com esse cruzamento se confirmou a operação de transporte interestadual e, inclusive, a legislação passou a prever tal fato como um atenuante da penalidade a partir da Lei 16.258 de 2017, que é posterior ao exercício fiscalizado, mas, por se tratar de norma mais benéfica, foi e deve ser aplicada retroativamente com base no artigo 106, inciso 2 da linha C do CTN, como de fato procedeu o autuante e confirmou o julgador de primeira instância. Então, com essas considerações, a Procuradoria ela entende pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. A presidência agradece ao doutor André e vamos ouvir agora a manifestação da doutora Letícia Paraíso. Prezados, mais uma vez, boa tarde. Nós gostaríamos de trazer sobre esse processo a seguinte discussão. Quando a gente visualiza o próprio auto de infração complementar, na descrição do que se trata a infração, de como foi feita de como foi feito o levantamento, trazido o segundo parágrafo, o seguinte trecho, se vocês me permitem lê-los para você. Dentre os indícios constantes no relatório de malha fiscal, encontra-se o I24, indício 24, que é a diferença das entradas interestaduais, notas fiscais eletrônicas e CITRAN, notas fiscais destinadas para o contribuinte fiscalizado, mas não registradas no CITRAN. E ele trata que o valor das operações não justificadas pelo contribuinte destinada, na verdade, o valor das operações não justificadas pelo contribuinte é no valor de R$ 1.044.577. E foi essa a base de cálculo utilizada para a aplicação da penalidade de R$ 20.891. Ok. Entretanto, quando a gente analisa a planilha trazida pelo fiscal, inclusive o indício 24, a gente consegue perceber que o valor que está trazido na autuação, na verdade, não é R$ 1.044. Ele traz uma planilha em que diz indicador 24, notas fiscais não registradas no CITRAN, no valor de R$ 4.429.138. Além disso, a fiscalização não traz quaisquer outras demonstrações de quais notas fiscais são aquelas que foram autuadas e utilizadas para a composição do valor de R$ 1 milhão, desse valor de, deixa eu só verificar novamente, o valor de R$ 1.044.000. Diante dessas considerações, da impossibilidade de o contribuinte entender sobre quais operações de fato ele poderia estar sendo fiscalizado, entende-se pela nulidade do auto de infração. As demais razões, nós entendemos que já foram amplamente discutidas aqui, inclusive a respeito da nulidade diante da ação de mandado fiscal, na ação de monitoramento fiscal. Então, são essas nossas razões. Presidência agradece a doutora Letícia. O processo está em discussão pelos conselheiros. Senhor presidente, eu queria só perguntar para a doutora Letícia, onde é que ela viu esses 4 milhões? Foi no CD? Isso, doutora Tereza. Na planilha encaminhada pelo fiscal, ele traz, né, a planilha em que ele se utiliza dessas fiscalizações, aí tem indício 24. Valor total das notas fiscais interestaduais não registradas no CITRAN. Omissões. Ao invés de R$ 1.044.000, tem R$ 4.429.138. Certo, você não questionou isso no recurso, né? Não, nós não questionamos isso no recurso, porque nós verificamos depois. Eu vou dar aqui uma olhada, senhor presidente, no CD. Enquanto a doutora Tereza faz a consulta no CD, se os conselheiros quiserem discutir os outros aspectos. Presidente, eu também, como é uma questão nova, trazida somente de sustentação oral, eu estou aqui fazendo essa análise e vou querer manifestar em seguida.
Ok, doutor André. Se eu entendi bem, a doutora Letícia está questionando uma inconsistência que existe entre uma informação lançada no AI e nas informações complementares. É isso, doutora Letícia? Exatamente. As informações da planilha e as informações do auto de infração. Tá aqui, é o item 20, indicador 24, né, que você falou? Exatamente. Valor total das notas fiscais de entrada interestaduais e não registradas no CITRAN. Não é, aqui não está falando do selo, viu? Isso daqui, essa autuação, não é a sua não, doutor Alexandre? Esse valor, R$ 4.429.138,19. Não, no meu caso foi 2.754.000. Está aqui, estou vendo. Doutora Tereza, se a senhora me Comissão permite... de entradas. Se a senhora me permite... Pode falar, eu estou ouvindo. No relatório, né, nas outras informações, outras informações da auto de infração, encontra-se o indício 24. Ele diz que ele se utilizou do indício 24 para utilizar, a base dele é o indício 24. Quando a gente verifica o indício 24 na autuação, e a gente soma o valor das diferenças dos documentos, dá 4.429.000, e não 1.044. Eu estou examinando aqui, fiz esse somatório. Realmente procede o que a doutora Letícia fala em relação ao seu valor, da 4.429.000. Mas existe uma série de relatórios aqui na autuação, né, e são todos autos de infração decorrentes da mesma ação fiscal. De toda sorte, ainda que se confirmasse, isso não acarretaria uma nulidade, simplesmente apenas deveria ser ajustada a base de cálculo, se fosse o caso, que no caso não caberia, porque iria, na verdade, aumentar a base de cálculo, em vez de ser 1.044.567 reais, conforme lançado, né, a multa com base nesse valor seria um valor bem superior e não poderia ser agravado. Mas isso, por si só, eu entendo já de antemão que não acarretaria a nulidade da autuação. Ficaria apenas obstado a proceder o lançamento sobre a base de cálculo real. Mas estou examinando aqui os outros documentos, presidentes e conselheiros. Porque aqui no CD, senhor presidente, eu não sei se o senhor está olhando, se alguém está mais olhando, o CD tem a informação de todos os autos de infração. E... Doutora Tereza, se a senhora quiser, eu posso expor a planilha aqui para a senhora, eu tenho ela mais fácil. Pronto, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para a senhora. Só um instante. Pronto, a gente consegue, esse valor de 1 milhão aqui foi eu que coloquei, tá? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, o valor da diferença, 758 mil, e essa é a planilha, a infração com o indicador 24. Esse é o indicador 24. E esse valor de 4 milhões é o subtotal, é a soma de todos esses valores aqui da coluna H. Ou seja, essa foi a planilha utilizada pelo fiscal para embasar a autuação. Essa foi a planilha que ele apresentou para o contribuinte para dizer que o contribuinte faturou com o selo na entrada. Eu estou entendendo que a doutora Letícia, ela não está querendo majorar a autuação, né? Ela está questionando o fato de ter uma inconsistência tão absurda, assim, distante, dentro do auto de infração, que o que macularia Exatamente. digamos assim, o levantamento. Isso tem que ser avaliado. A planilha é quase 4 vezes maior do que de fato está sendo autuado. Ou seja, a Dricos, ela não consegue... Agora... Não dá para verificar assim no momento, né? Presidente. Doutor Lúcio. Presidente, já diante da
da alegação da doutora Letícia aí, né? Tem que examinar esse processo com mais calma, já que tem vários outros processos, né? A infração lavrada dessa empresa, eu pedi vista, presidente, para que possa voltar esse processo com bem tranquilidade, com segurança do que está sendo julgado. Aí a gente evita até de que o processo seja conduzido em perícia, né? Senhor presidente, Presidente, dá sim para a gente contribuindo. olhar. É porque são muitas informações no CD. E para a gente olhar assim, se tivesse pedido antes, né, a gente poderia ter até examinado, mas assim fica complicado. Só para esclarecer, existe uma planilha chamada DRICO Infrações, onde há o indicativo lá 24, e nela o autuante ele não ignora esse montante de 4.429.000. No entanto, ele lança a penalidade no valor de 1.044.000 por entender que seria um valor da diferença. Então, não é um fato que foi omitido pelo autuante, ele apenas emitiu um juízo de valor sobre esse montante e talvez entendeu que isso na realidade, eu acho até que até que eu já sei o que aconteceu aqui. É porque 4 milhões e pouco é a quantidade de notas fiscais de total, não registradas no CITRAM. 1 milhão e essa base de cálculo esse alto são aquelas notas que estão escrituradas na FD. E é justamente essa diferença. Com certeza vai ter um auto sobre a diferença que também não está escriturada na FD. Está muito claro isso aqui para mim agora. Ele fez a divisão do que era que estava a aplicar o 123.3M, 20%, e o que estava escriturado cobrando só 2% desse auto. Isso. Tem um outro auto que foi lavrado por não escrituração, por não registro do CITRAM, e que não houve escrituração na FD. Doutora Letícia. Dá para pegar o processo aí e olhar a informação complementar final, se tem um valor o auto lavrado com esse valor da diferença dos 4, do milhão e pouco. Doutora Letícia, quer se manifestar? Eu gostaria só de, também para contribuir, que apesar de existir de fato essa planilha em que há o valor de 1.044.000 sobre a divergência, a planilha encaminhada para o contribuinte para embasar a ação fiscal, a presente autuação, é uma planilha em que o valor total dela é de 4 milhões. Então, o fiscal, ele apresenta e diz, eu extraí dessa sua planilha, dessa planilha do indicador 24, a sua falta de selo. E eu utilizei essas operações. Ou seja, não existe uma clareza dentro da operação, dentro das planilhas, sobre quais operações eu estou efetivamente sendo autuada ou sobre quais operações formam esse montante de 1.044.000. São essas, assim, apenas para... Ficou claro, doutor Letícia, agora o seu argumento. Aí já é outra ponderação, já depois, mesmo se comprovar se tem essa diferença. Se não foi indicada, se não foram indicadas as notas as quais compõem a minha base de cálculo, como é que eu vou me defender sobre elas? Pronto. Os conselheiros vão decidir. Mas, doutor Lúcio, mantém a vista? Como está o pedido de vista? Concedido o pedido de vista. Vamos conversar sobre isso na próxima sessão. Eu acho que vai trazer aí uma nova análise do doutor Lúcio, pode trazer aí uma ampliação da nossa compreensão do caso. Já leva as considerações da doutora Letícia aí. Fica concedido vista do processo ao doutor Lúcio, agradecer à doutora Letícia, ao doutor Joaquim Vitor, doutor Gustavo aí pela participação. Muitíssimo obrigada, prezados. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Boa tarde. Até porque, presidente, tem 6 processos, né? E a gente olha o valor de cada um, né? E para a gente ver que este valor de 4 milhões, né? Que ela está aí arguindo. Acho que é melhor. O que ela, na verdade, o que eu entendi dela é o seguinte: você me mostrou uma planilha de 4 milhões, mas aí dentro tem várias notas que compõem esse auto. E quais são elas? Como é que eu vou me defender? Vamos lá para o processo seguinte, que é o processo... Ontem vocês disseram que o horário estava estourado, hoje estão ávidos por conhecimentos. Vamos para o processo seguinte, que é o de número 1/4522/2017, auto de infração 2017-08-450, recorrente Magazine Luiza S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves, processo julgado parcial procedente,
mas recebeu aqui um parecer da assessoria processual tributária para retorno do processo para a primeira instância. Se os conselheiros, o novo procurador e o conselheiro relator quiser discutir a matéria do retorno, aí depois, ultrapassada, retomar a discussão, fiquem à vontade. Com a palavra, doutor Lúcio. Senhor presidente, obrigado, boa tarde a todos. Presidente, vou até antecipar, já que, né, essa matéria já teve aqui na Câmara de discussão, né, dessa mesma empresa, só que aqui, no caso, no meio divergência, nota fiscal de entrada, e lá foi saída. Mas vou fazer um relato assim bem objetivo. A infração, né? A infração foi o agente autônomo diz o seguinte: ao fazermos análise dos dados transmitidos pelo contribuinte por intermédio do SPED, constatamos divergências entre as informações contidas nos documentos fiscais de entrada com as informações apresentadas nas operações de entrada transmitidas no SPED. O exercício é 2012, 2013, né? Base de cálculo 5.487.341,54, o multa de 274.367,08, 5% do valor, né, a base de cálculo citada. A gente entendeu como violado os artigos 276A, 285 e 289 do Decreto 24.569/97. E sugeriu como penalidade o artigo 123, 8L da Lei 12.670/96. Na informação complementar, ele diz que se trata de uma auditoria fiscal plena, né, e a empresa foi intimada a comprovar a transmissão das notas fiscais à FD, né, os dados foram todos extraídos do laboratório fiscal, né, que encontrou a divergência entre os valores do documento fiscal de entrada e os relacionados no SPED. Né. Dessa ação fiscal foram 5 autos de infração, um do qual nós já julgamos, né, e esse aqui, e conta nos autos um CD com todas a documentação. Na impugnação, né, a empresa apresenta 3 pontos. O primeiro ponto, a decadência, uma aplicação, querendo uma aplicação para o caso do artigo 150, parágrafo 4º, nulidade e perfeição do levantamento realizado pela fiscalização, pois, aqui é o ponto, que em setembro de 2012, né, ocorreu a incorporação da empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada. Né, e o fiscal não atentou para essa questão da incorporação e analisou as notas fiscais apenas da autuada. O outro ponto é da improcedência da acusação, notas fiscais de entrada devidamente escriturada, informa que todas as notas fiscais estão escrituradas no livro, no SPED, ela é informada no SPED da empresa que foi incorporada, no caso a FS Vasconcelos Companhia Limitada. O processo caminha para julgamento, tem um julgamento pela parcial procedência, né, com a aplicação da multa de 2%, fez lá, afastou a nulidade, né, no entendimento da julgadora, e julgou parcial procedência só com requadramento da penalidade. A empresa inconformada, já com recurso ordinário, né, traz uma preliminar de nulidade da decisão singular por ausência de apreciação dos argumentos, né, aduzidos na impugnação. Aí vem trazendo aqui a fundamentação, né, básica do CPC, da nossa legislação, do CONAT, né, e que não examinou que a maioria das notas fiscais, né, no entendimento dele nesse ponto, a julgadora não examinou que a maioria das notas fiscais estão escrituradas e transmitidas no SPED pela empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada. Renova a questão da decadência, né, e no caso aqui pede uma perícia, seja feita uma perícia. O processo caminha para a SEAP, que tem a decisão pela nulidade da decisão singular, com retorno, acatando o argumento da parte de que a julgadora não examinou a questão das notas fiscais, da maioria das notas está escriturado no SPED, formada no SPED da empresa que foi incorporada. Presidente, esse é o relato. A presidência agradece ao doutor Lúcio pelo relato claro e preciso, e vamos ouvir agora o doutor André. Obrigado, presidente, novos cumprimentos. Como foi adiantado pelo doutor Lúcio, eu também já ia trazer essa questão, até compartilhei aí no grupo do WhatsApp a ata da última sessão, né, da mesma empresa, na mesma circunstância, mas vamos aqui na manifestação do Estado em relação a esse processo. Né? Como relatado, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de parcial procedência da autoinfração, que constatou divergência de informações da FD com os documentos fiscais nos exercícios 2012 e 2013, de operações no montante de R$ 5.487.341,54, tendo sido aplicada a penalidade prevista no artigo 123, 8L da Lei 2.670, com a alteração
da Lei 16.258 de 2017, correspondente ao montante de R$ 70.520,40. Conforme informações complementares, com base na análise da FD do contribuinte, consulta dos sistemas corporativos da Cefaz e dados levantados pela célula de laboratório fiscal da Cefaz, verificou-se a divergência entre as informações contidas nos documentos fiscais de saídas com as informações apresentadas nas operações de saída transmitidas na FD. O contribuinte foi previamente intimado para comprovar a transmissão da FD em relação às notas fiscais constantes de levantamento preliminar, mas nada apresentou. Metodologia fiscal amparada no artigo 818 do Regulamento CMS, Instrução Normativa 49, 2011. A obrigatoriedade da regular escrituração da nota fiscal de saída está prevista nos artigos 270, 276A, parágrafo 3º, 276G, inciso 1, também do Regulamento CMS. E ressalta ainda que a parcial procedência do auto-infração, ela decorreu da aplicação retroativa da modificação benéfica da penalidade proposta no auto-infração, em razão da Lei 16.258 de 2017, com fundamento no artigo 106, inciso 2, da linha C do CTN, não ensejando o reexame necessário, conforme provimento 2, 2017, do CRT-CONAT. O contribuinte, inicialmente, ele alega nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, uma vez que não teriam sido enfrentados os argumentos de defesa. Portanto, entende que houve a nulidade. E qual era esse argumento? Seria da nulidade da auto-infração em razão da maioria das notas fiscais de entrada, contempladas no levantamento fiscal, terem sido escrituradas na FD da empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada, que foi incorporada pela autuada em setembro de 2012. No entanto, verifica-se que a decisão de primeira instância se manifestou expressamente por não acatar a preliminar de nulidade do auto-infração, pelo fato da autuante não ter considerado que as notas fiscais autuadas foram escrituradas pela empresa FS Vasconcelos Companhia Limitada, que foi incorporada em setembro de 2012, também de que não foram analisados pela fiscalização, o que seria a causa de divergência entre as operações de saída e os dados transmitidos no SPED. Nesse sentido, dispôs expressamente a decisão de primeira instância, abrindo aspas, também não se acata a preliminar de nulidade suscitada pelo fato de que o autuante não considerou as notas fiscais de entrada que estão devidamente escrituradas no SPED fiscal, bem como não observou que em setembro de 2012 a autuada incorporou a empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada e, portanto, até esse período, os arquivos e dados da incorporada deveriam ter sido analisados pela fiscalização, uma vez que, por esse motivo, foi apurado tamanha divergência entre as informações apresentadas nas operações de entradas e os dados transmitidos do SPED. Com efeito, tal fato não induziria a macular o feito fiscal de nulidade, e sim efetuar os devidos ajustes, o que não vem a ser o caso que aqui se discute. Como se verifica, portanto, apesar da lacônica análise do julgador, não há como se reputar nula a decisão recorrida por ausência de enfrentamento das razões de defesa apresentada pela recorrente, as quais foram refutadas expressamente, inexistindo cerceamento do seu direito de defesa. E aí, presidente, vou adiante, já adiante do que já restou no julgamento anterior, o contribuinte alega ainda a decadência parcial, referente ao período de janeiro a maio de 2012, por entender que se aplica o termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. No entanto, entendemos também que não há como ser acolhido o argumento. No caso, trata-se de lançamento apenas de multa por descumprimento de obrigação acessória, a qual somente pode ser objeto de lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, inciso 1 do CTN, aplicando-se, portanto, o termo inicial da contagem de prazo decadencial do artigo 173, inciso 1, também do CTN, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, não restando decaído o presente lançamento. Portanto, a multa pelo descumprimento das obrigações acessórias do exercício 2012 somente decairiam após 31 de dezembro de 2017, tendo o presente auto sido lavrado em 23 de maio de 2017. Prosseguindo, o contribuinte na sua defesa, ele defende a efetiva escrituração das notas fiscais de saída referente à empresa FS Vasconcelos e Companhia Limitada. De fato, a empresa alega que a maioria das notas fiscais de saída foram escrituradas na FD pela empresa incorporada, pela autuada, apresentando mídia contendo cópias da FD, transmitida pela empresa sucedida durante o ano de 2012, bem como relatório detalhando especificamente as notas fiscais tidas pela fiscalização como omitidas na FD e que foram escrituradas pela incorporada. A análise destes documentos teria o condão, de fato, de afastar apenas parcialmente o lançamento tributário, pois a recorrente confessa que apenas a maioria dos documentos contemplados na autuação encontram-se nessa situação, tendo sido feita referência na impugnação
e também no recurso, há uma planilha indicando os documentos escriturados na FD da empresa incorporada. Assim, entendemos que é imprescindível para o julgamento do recurso a análise pericial da referida documentação apresentada pela recorrente e também da FD da empresa incorporada. Nesse ponto, então, a Procuradoria ela não aprova a manifestação da assessoria processual tributária de retorno à primeira instância, pois, como visto, houve enfrentamento da matéria de defesa pelo julgador, tendo entendido que não seria o caso de efetivar ajustes, do que discordamos, e já dissemos acima, né, antes. Contudo, é relevante, portanto, proceder a essa verificação da perícia. De fato, trata-se de uma questão relevante que, caso confirmada e acolhida, pode infirmar a conclusão do julgador, pelo menos parcialmente, né? Se for verificado que a maioria dos documentos fiscais foram emitidos pela empresa incorporada, a qual estava obrigada a sua regular escrituração no período de apuração seguinte, conforme impõe a legislação tributária, não haveria por que impor essa responsabilidade à empresa autuada por sucessão, né? Uma vez que, conforme dispõe o artigo 129, referente à responsabilidade de terceiros do Código Tributário Nacional, dispõe o seguinte: aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nele referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos à obrigação tributária surgidos até a referida data, né? Repito, é o dispositivo que abre o CTN, a seção referente à responsabilidade de terceiros. E a situação aqui presente ela é tratada especificamente no artigo 132, que dispõe que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra em outra, que é o caso, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado, no caso, incorporadas. Portanto, a autuada poderá responder pelas penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias tributárias inobservadas pela empresa incorporada. Mas, para tanto, é necessária a verificação do efetivo não cumprimento destas obrigações que não incumbiam à época a incorporadora, sendo tal fato posterior. Caso verificado o devido cumprimento da obrigação acessória por parte da empresa incorporada, no decorrer do exercício fiscalizado, mas antes da incorporação, visto que aquela é a emissora, foram destinadas para ela, no caso, são as fiscais de saída, né? Ela pode ser afastada, sim, a infração, porque foi cumprida por quem de direito à época, responsável pelo seu cumprimento. Caso não tenha sido cumprida, a responsabilidade pela penalidade por esse descumprimento pode ser, sim, imputada à autuada, que responde por sucessão nos termos do artigo 132. Então, com essas considerações, já tinha mais coisa que foi dito na sessão anterior, do outro processo, mas vamos aqui já para o final. Entendemos que deve ser convertido o julgamento em perícia, até para manter a coerência com o que restou decidido no outro processo da empresa, para que no momento posterior, após a verificação, seja verificação se de fato esses documentos fiscais foram escriturados lá na incorporada, na empresa incorporada, para no retorno, a gente tendo essas informações, poder analisar o mérito se remanesce alguma parcela ou integralmente a infração que ensejou a aplicação da penalidade. Seriam essas nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Eu agradeço ao doutor André, inclusive pelo envio aí da ata, né, no grupo da terceira Câmara, para auxiliar na decisão. Em discussão. Presidente, bem colocado aí do doutor André, até, né, eu lembro bem do parecer que foi feito, bem, né, exaustivo, colocando uma matéria, né, de responsabilidade com todos os seus parâmetros, né. Então, acho que nos resta já seguir a coerência, né, afastar a decadência, isso é obrigação acessória, afastar a preliminar de nulidade da decisão, que entendemos também que está fundamentado, né, e seguir o caminho de converter o processo em perícia, no termos da perícia que foi feita do processo, né. Eu passei já até para... Aí também o doutor André passou também, tinha passado para a Silvana já, mesmo termos mudando, só que aqui entrada, lá foi saída, mas a fundamentação é a mesma, né. Só parabenizar novamente o doutor André pelo parecer aí, esclareceu muito no processo, me lembro da discussão, né, era um processo, uma matéria assim não tão nova, né, que a gente, né, é acostumado a pegar essa questão de incorporação, de responsabilidade. Mas é isso, presidente. O meu objetivo é... Algum conselheiro quer discutir a matéria? Todos tiveram acesso aí à ata da sessão anterior, é similar, né, o processo?
Algum conselheiro é contrário ao relator em relação a afastar a nulidade de primeira instância e encaminhar o processo para perícia? Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, né? E conduzir o curso do processo em realização de perícia para que sejam adotadas as providências de verificação das escriturações em relação à empresa incorporadora e incorporada, de acordo com o que está decidido na ata que foi compartilhada pelo doutor André, ok? Assuntos gerais? Sem assunto. Pois não? Não, eu só queria, ao final, presidente, ficar só um pouquinho com o presidente, que eu tenho um assunto para tratar a respeito da sessão do dia 29. Ok. A sessão de amanhã nós teremos 4 processos da empresa. Só um instante, deixa eu me situar aqui. Da empresa Vicunha Têxtil S.A. O presidente congelou. Congelou. O presidente parece que congelou. Vamos ver se ele volta aí. Pronto, voltou. Voltou não. Presidente? Voltou não. Ai, tá ali. Está sem Tá áudio. no celular. Peraí, vamos ver se ele entra. Tá conseguindo entrar, não. Mas o áudio dele tá aberto, não? Eu acho que aconteceu alguma coisa lá na região dele e ele não está conseguindo entrar novamente, né? Mas ele já fez a despedida aí de todos os conselheiros, né? Acredito que não tenhamos mais, a não ser que alguém tenha mais algum assunto para tratar. Alguém tem algum assunto mais? Não, né? Então, conselheiro, vamos até despedir, né? Até amanhã, como ele já anunciou os processos. Boa tarde a todos e até amanhã. Silvana, eu quero só ficar falando com você o assunto que eu ia falar.